Olá pessoal, mais uma vez é uma satisfação estarmos juntos aqui e hoje nós queremos falar de um tema também bem relevante. Nós queremos falar sobre o peso das evidências. Estou me referindo às evidências bíblicas. Então, de maneira que esse assunto tem uma considerável relevância para a sua vida espiritual. Então, continue conosco e aguardamos você logo após a vinheta. Aqui em Mateus 15, verso 9, relato que fala a respeito de que alguns judeus, alguns escribas e fariseus, melhor dizendo, vieram a Jesus conversando com ele, provavelmente com o propósito de gerar um mal-estar entre Jesus e a liderança da igreja judaica. Em outras palavras, vieram chamar Jesus de incoerente nos seus ensinos. E eles chegaram e perguntaram: por que os seus discípulos fazem o que não é lícito? Não seguem as leis dos anciãos, pois comem sem lavar as mãos? Lembrando que esse lavar as mãos era lavar as mãos 7 vezes antes de tomar a refeição. Então era uma tradição dos anciãos. E Jesus diz aqui, por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, contrariando o que Deus diz, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que pode ou poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, ponto focal aqui, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Infelizmente a gente percebe que o denominacionalismo impõe leis adicionais, regras adicionais, procedimentos adicionais, e muitas vezes são levados mais a sério do que o querer de Deus ou a lei de Deus propriamente dita, né? Eu diria para vocês que as tradições têm prejudicado muito a qualidade da religião nominal, a religião daqueles que se dizem religiosos, daqueles que se denominam ou se rotulam como religiosos, que diz que tem uma profissão de fé, professa uma religião. Igual a um caso que eu li, que um casal recém-casado tomou a decisão de assar um peixe em sua nova residência, né? E aí o marido ficou surpreso porque a sua esposa removeu a cabeça do peixe para colocar em uma forma para assá-lo. E ele ficou assim meio sem saber o que dizer, porque tinha expectativa de que o peixe fosse assado por inteiro, né? E ele chegou para ela: mas por que você tirou a cabeça do peixe? Eu disse: não, minha mãe me ensinou assim, lá nunca se assa peixe com a cabeça, né? Mas vamos procurar saber por quê? Aí entrou em contato com a sogra e perguntou: por quê, hein, que a senhora tira sempre a cabeça do peixe para assar? E a senhora ensinou assim para sua filha, a minha esposa? Ela disse: não, é porque a minha mãe me ensinou dessa forma, eu sempre fiz assim, desde a infância. E aí, por fim, entraram em contato com a avó e ela disse: não, é porque a minha mãe me ensinou assim, mas ela explicou por quê, porque a nossa forma de assar o peixe era pequena, então o
peixe que o meu pai geralmente comprava, tinha um corte grande, e a gente tinha que remover a cabeça do peixe para colocar ali dentro daquela forma de pastinhas. Então não é nada relevante, era mera conveniência. Eu estou contando essa história só para dizer para vocês que muitas denominações religiosas engrandecem as suas tradições denominacionais e se esquecem de determinações divinas, como Jesus falou. Que vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Devemos ter muita cautela e pautar a nossa conduta movida pela graça, ou seja, movida pela gratidão e o amor para com Deus, mas não para ser salvo, como eu disse, mas por ter sido salvo em Cristo, a gente procurar colocar em prática o querer de Deus e não o querer de homens, né? Então assim devemos ancorar a nossa esperança, a nossa fé. E falando de esperança, eu diria que a fé cristã não deve ser uma fé cega, ser um motivo palpável. É claro que se trata de fé, de esperança. A esperança é algo que você aguarda ainda ocorrer, né? Mas aguarda com uma firme convicção de que isso ocorrerá. Então, de maneira que a confiança em toda inter-relação se faz necessária. Se você chega em um comércio, você vai pegar primeiro o objeto que você vai comprar, para depois se dirigir ali ao caixa e efetuar o pagamento. O dono daquele estabelecimento comercial teve que ter a confiança de que você, pegando aquele produto da gôndola ou de dentro do comércio, você estava intencionado em efetuar um pagamento por ele, um pagamento justo. E assim também quando o contrário ocorre, se você efetua o pagamento primeiro para depois receber o objeto, você tem que desenvolver confiança, porque você pagou primeiro para depois receber o objeto. Então a confiança se faz necessária. E exatamente onde Adão e Eva erraram na desconfiança, é aí que Deus quer nos retomar a ter confiança nele. E eu digo para vocês que há situações difíceis de se desenvolver a confiabilidade, a menos que se tenha essa confiança cultivada em longo período de tempo e muito bem embasada no teor das Escrituras Sagradas. Então muitas pessoas se enroscam, né? Ficam até indispostos a obedecerem a Deus e alegam até que Deus não existe, porque se Deus existisse, tantos pecados bárbaros Deus não suportaria, interviria e evitaria que tais pecados fossem praticados. Então, essa pessoa não está embasando corretamente a sua expectativa, a sua fé, a sua esperança na Bíblia. Deus diz que tem tempo determinado para julgar todas essas questões. O próprio Jesus disse que, devido ao fato de que esse julgamento está para o futuro, muitos de nós sofreríamos, teríamos grandes aflições, mas que deveríamos ficar animados, porque, por fim, o bem triunfaria de maneira maravilhosa. Então, de maneira que a Bíblia apresenta muitas evidências para ancorarmos a nossa fé, para não termos que exercer uma fé cega. Eu gosto de ver a relação de Jesus com a família de Lázaro. E é claro que tem todo um contexto, né? É uma convivência longa, mas eu gosto de ressaltar um ponto em especial. Quando Lázaro adoeceu, foi enviada mensagem para avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Mas Jesus ainda passou mais 2 dias para então tomar a decisão de voltar a Betânia para ver o seu amigo que estava doente. Só que Jesus foi informado, provavelmente pelos anjos, 2 anjos que o acompanhavam, de que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E fica aqui, trata-se de uma conjectura, mas eu gostaria de
tivessem paciência comigo nessa conjectura, mas eu acredito que nesse momento Jesus pediu ao Pai a oportunidade para ressuscitá-lo. Eu não sei se nessa ocasião ou na ocasião imediata ao milagre, mas certo é que ele pediu ao Pai, ele ficou emocionado porque o Pai concedeu o direito de ele trazer uma pessoa da morte para a vida na presença de incrédulos, inclusive líderes da igreja judaica, e ele pôde fazê-lo. Então ele emocionou-se. Mas eu quero chamar a atenção no momento que ele chega ali próximo à casa de Maria, né? Marta ficou sabendo que Jesus tinha chegado e foi ao encontro dele, e ela afirmou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que convicção! É uma evidência de que aquele convívio de Jesus com aquela família trouxe a eles esperança no mundo vindouro, na salvação. E isso é mostrado mais para frente, quando ele fala também com Maria. Maria disse praticamente as mesmas palavras, né? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Perguntou para Maria, e ela disse: sim, Senhor. Olha só, uma coisa que Paulo falou, nós já comentamos sobre isso. Paulo falou que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos. Aí ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, se unirão aos justos, ou seja, aos que aceitaram o plano da salvação, os que estiverem vivos, e serão ambos transformados e elevados para encontrar o Senhor nos ares. De onde Paulo tirou isto? Maria e Marta já sabiam disso e não tinham tido contato com Paulo de forma direta com os ensinos de Paulo. Ela falou assim para Jesus: eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Eu fico até assustado com a disposição blasfema de algumas pessoas que diz que Jesus, não se diz, que se rotula historiador, diz que Jesus tinha uma certa atração por Maria, né? Pequenez, não consegue ver um outro tipo de relacionamento que não seja voltado para essa inclinação natural, né? Mas Maria via em Jesus algo supremo. Ela disse: eu creio, vocês podem ver no texto lá, eu creio que tu és o Cristo, o que haveria de vir, o Messias, o prometido. Ela deixa claro que ela esperava isso, ela via isso na pessoa de Jesus, ela via o Salvador na pessoa de Jesus, portanto ela disse, revelando que o convívio deles dava uma oportunidade para revelações profundas que Jesus fazia do mundo vindouro, das profecias, do que ocorreria com a igreja ao longo da sua história, até na consumação do século, né? Dizendo para ela que haveria uma ressurreição nos últimos dias, onde todos os que morreram no plano da salvação haveriam de ressurgir primeiro. Jesus ensinou isso para eles. Isso é uma evidência bíblica. Nós devemos ancorar a nossa fé nessas evidências e nas promessas que são também muito nítidas. Uma coisa eu digo para vocês, que a fé, ela depende inteiramente do seu principal elemento, chamado confiança, que é exatamente o elemento que Eva perdeu quando cedeu à tentação do arqui-inimigo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior e reavive cada dia a nossa fé. E devemos estudar, relembrar, meditar, refletir na palavra de Deus, a fim de que essa fé seja algo que exceda um mero formalismo religioso, mas uma experiência de vida na companhia de seres celestiais. Eu gosto muito da citação que fala que Enoque andou 300 anos com Deus e por fim não se viu mais, porque Deus o tomara para si. A convivência era íntima.
fui informado de que Enoque não morava dentro da cidade. Ele achava grosseira a inter-relação humana dentro da cidade. Ele morava fora da cidade e entrava nela de quando em quando para praticar seu trabalho de evangelismo. Gosto também do fato de que as genealogias mostram que Enoque teve a oportunidade de ouvir pregações do próprio Adão, porque Adão viveu muito. Então, Enoque pôde ouvir o próprio Adão falando a respeito do que era a delícia de viver no Jardim do Éden. E ele manteve essa esperança dele firme. Imagino que o testemunho de Adão foi muito decisivo na experiência de Enoque para que ele fosse apresentado nas Escrituras como um homem que não se podia atribuir culpa nenhuma, né? Embora provavelmente ele não se via assim. E por outro lado, por fim, restará um povo que sustentará a Bíblia. A Bíblia só como regra de fé e obra. O apóstolo Paulo fala que os bereanos foram mais nobres, porque quando ouvia a pregação dele, eles iam lá para a Escritura para ver se realmente era daquele jeito que ele estava falando. A mesma coisa eu sugiro para vocês. Vá na Bíblia e vê se isso que eu estou falando realmente é pertinente. Então não é o que eu estou falando que conta, é o que eu estou falando que tem amparo na palavra de Deus. A palavra, ela é contada com histórias, inclusive algumas trágicas, mas eu digo para vocês que aqui está escrito mais de 600 vezes: assim disse o Senhor, e disse Deus, o algo equivalente. Portanto, nós chamamos de a palavra de Deus. Bom, pessoal, este era o assunto do vídeo. E nós queremos ressaltar ainda algo interessante: tradições. Eu não sei como conseguir muita criatividade, porque sem respaldo bíblico, criar um juízo que não tem nenhum amparo escriturístico, negócio de purgatório, inferno, limbo, etc. Não tem amparo bíblico. E tem muitos evangélicos entrando nesta também. As poucas citações do termo inferno está se referindo mais a uma condição de estar fora do plano da graça do que de um local no espaço ou no universo. Então, de maneira que a gente precisa rever. Lá foi mencionado lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse, como merecendo o nome de inferno. O Sheol e Hades. Hades é uma parábola muito nítida, onde fala que os salvos vão para o seio de Abraão. Se é parábola, seio é uma figura. Imagina, literalmente, o seio de Abraão ia suportar tantos salvos. Então, santa paciência com a corrupção do princípio de interpretação como este, né? Então, vamos ancorar a nossa fé direitinho, do jeito que Deus deseja que façamos, como os discípulos no caminho de Emaús, né? Que falaram que quando Jesus expunha o que dele estava constando nos livros dos profetas, o coração deles ardia, né? Ardia na forma de dizer que estava cheio de esperança, eles ficavam empolgados, né? Que possamos fazer isso com as promessas bíblicas, com as evidências bíblicas. Eu insisto, se o assunto que você deseja em qualquer um dos quadros, dos 3 quadros do canal, que seria Me Ajude com Esta, seria Diário de Campo e Brasil Biodiverso. Qualquer um desses quadros, se você tiver uma sugestão de um assunto que você gostaria que nós apresentássemos, por favor, deixe nos comentários. Um abraço e fique com Deus no teu coração. Olá, pessoal! Mais uma vez é uma satisfação. Satisfação! Eu podia dizer assim, ó, mais uma vez é uma invasão
Tá bom, vai. Olá, pessoal. Mais uma vez é uma satisfação estarmos juntos.